Pode se sentar, então. Como eu disse, antepenúltima pregação da série Igreja Sem Paredes. Um ano falando a respeito do que Deus quer da sua igreja enquanto aguarda a volta do Senhor Jesus. Efésios capítulo 2 novamente. Esposa. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Efésios 2, 1 a 10. Se você baixou lá o PDF do esboço de hoje, se já quiser deixar no jeito aberto no seu celular, você baixou? Porque hoje, eu basicamente vou ler a Bíblia. Basicamente. Amém? Se eu começar a querer explicar muito, você me dá um sinalzinho aqui. Você me dá um sinalzinho aqui, porque eu não preciso explicar muita coisa hoje. Eu só preciso ler o texto. Por isso que eu te mandei lá o esboço, para que você acompanhe comigo. A gente não precise ler abrir todas as passagens, né? Ô, esposa, aí você só confere se está ao vivo ali. De vez em quando dá uma olhada lá. Assim. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Mesmo texto que nós lemos na semana passada. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra. Fala aos nossos corações em mais um domingo. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender que se uma vez fomos salvos pela Tua graça, fomos salvos para uma nova vida e uma nova vida de práticas de boas obras. Que o Teu Espírito nos ajude a compreender essa maravilhosa verdade, para que possamos glorificar o Senhor nessa vida na terra, através da prática de boas obras para a glória do Senhor. Pois bem, semana passada nós tratamos os versos 1 a 9. Nós vimos que nós não somos salvos por causa do nosso trabalho, mas por causa do trabalho de Cristo, que é concedido a nós através da sua graça. Mas o verso 10 finaliza esse assunto que Paulo trata. O verso 10 diz assim, o foco nosso para começar é o verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Se nós vimos a semana passada que nós não somos salvos pelo nosso trabalho, pelo que nós fazemos, e só para recapitular, trabalho aqui, boas obras aqui, é tudo que nós vimos esse ano. Esse ano nós basicamente vimos que a igreja tem muito trabalho a fazer. Nós precisamos cuidar dos órfãos, precisamos cuidar das viúvas, precisamos cuidar dos estrangeiros, precisamos cuidar dos pobres, né? Precisamos ser generosos, precisamos cuidar dos necessitados. Nós precisamos trabalhar
enquanto o nosso Senhor não volta. Amém? Nós fomos salvos pela graça. Isso não depende do quanto trabalhamos ou do se trabalhamos. Amém? Mas todo aquele que foi salvo, ele foi salvo para, enquanto Cristo não volta, fazer boas obras, trabalhar. Amém? Por isso que nós falamos o ano inteiro sobre trabalhar na igreja, trabalhar na obra de Deus, trabalhar para o nosso Deus. Porque tudo que nós fazemos como povo de Deus e fazemos para Deus em primeiro lugar. Amém? Então, e a chave para entender essa diferença é a ordem das coisas. Eu não trabalho para ser salvo. Eu trabalho porque eu fui salvo. Entendeu a diferença? Eu não trabalho para conquistar minha salvação, para merecer minha salvação, ou para mim ser salvo, para me contar ali no crédito, no mérito, para que quando Jesus voltar ele falar assim, você trabalhou muito para mim, então você mereceu a salvação. Não, nós não trabalhamos para sermos salvos. Nós trabalhamos e devemos trabalhar porque fomos salvos. Então Paulo, do verso 1 ao verso 9, ele argumenta que nós estávamos mortos, perdidos, vivendo em rebeldia contra Deus, mas Deus, rico em misericórdia, em amor, em graça para conosco, através do seu Filho Jesus, manifestou a sua graça, através de Jesus fez a obra da nossa salvação, trabalhou tudo que era necessário trabalhar para que fôssemos salvos e estende a nós, através da sua graça, através do favor imerecido a nós, a salvação. Desde que lancemos nele a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança. E aí Paulo diz então, verso 10, porque somos, nós os cristãos, nós os que cremos no Evangelho, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Qual é essa criação? Essa criação a que ele se refere não é a criação lá do princípio, é a criação da nova criatura. Amém? Nós somos, vamos dizer assim, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. E essa nova criatura, essa nova pessoa que nós somos, é uma obra de Deus. É uma criação de Deus realizada através de Cristo Jesus. Então, se você crê no Evangelho, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Por quê? Porque Deus fez de você uma nova criatura. Deus pegou você morto em seus delitos e pecados, morto em rebeldia, com um coração totalmente rebelde para com Ele. Deus pegou você, alcançou você por sua graça e recriou você. Fez de você uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. E a pergunta que nós temos que fazer para o apóstolo Paulo, nesse verso 10 é, ô Paulo, tá bom, Deus nos criou novamente, nos tornou nova criatura através de Cristo Jesus. Para quê? Para quê? Enquanto Cristo não volta para nos resgatar e nos levar para a eternidade, para vivermos eternamente com Ele, até lá, até que Cristo volte para pegar suas criaturas, o teu povo, criado por Ele, realizado, salvo pelo trabalho das suas mãos na cruz do Calvário, até lá, para que nós fomos alcançados? Aí ele vai dizer, somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus para quê? Fazermos boas obras. Então olha para mim. Se você foi salvo para fazer boas obras. Se você foi salvo para trabalhar. Ninguém é salvo para viver uma vida ociosa. Ninguém é salvo para ficar na sua casa de braço cruzado, deitado no seu sofá, fazendo buraco no sofá, quebrando a madeira do sofá ou esquentando o banco da igreja nos domingos. Ninguém. Todos nós somos salvos para fazermos boas obras, para trabalhar para o nosso Deus que nos salvou. Amém? Nós fomos salvos para boas obras. Então, o cristão, ele faz boas obras. Não é porque no cristianismo, no evangelho, nós não dependemos, a nossa salvação não depende das nossas boas obras, do nosso trabalho para Deus para sermos salvos. Mas isso não significa de forma nenhuma que nós não fazemos boas obras. Pelo contrário, é justamente porque somos salvos que nós fazemos boas obras. Porque nós somos criados novamente para boas obras. Amém? Então, eu quero passar com vocês por vários textos
e dá 13 motivos pelo qual nós devemos fazer boas obras. 13 motivos pela qual os cristãos fazem e devem fazer boas obras. E aqui 13 motivos que vai resumir toda essa série e apontar pelo qual nós devemos fazer boas obras. Motivo número 1. Nossas boas obras são obras de Deus. Em primeiro lugar, por que os cristãos fazem e devem fazer boas obras? Porque as nossas boas obras, elas são, na verdade, obras de Deus. Verso 10 de Efésios, capítulo 2. Olha o que ele diz. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Em outras traduções, boas obras as quais, ou seja, boas obras estas que Deus, pode entrar, boas obras essas que Deus de antemão preparou para que praticássemos. Deixa eu te ajudar a entender o que é isso de forma simples. Várias vezes essa palavra de antemão se refere aos planos de Deus na eternidade. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi oferecido antes da criação do mundo. O que isso significa? Que lá na eternidade, antes de Gênesis capítulo 1, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já tinha planejado todas as coisas. Amém? Antes de Deus dizer, haja luz, que foi o primeiro ato de Deus da criação, antes de Deus criar todas as coisas, antes dele decidir criar todas as coisas, ele já tinha planejado tudo antes. Então olha para você ver, Deus é um Deus que, a gente viu que a criação é o trabalho de Deus, amém? Deus é um Deus que antes de executar o seu trabalho, a obra das suas mãos, ele planejou antes. E o que esse verso 10 está dizendo? Que as nossas boas obras, que as boas obras dos cristãos, é um planejamento de Deus antes da criação. Então, o que isso significa? Que lá na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas, antes de acontecer a queda depois da criação, antes da história bíblica se desenvolver, antes de mesmo Jesus ter vindo nessa terra, antes de Deus ter enviado os seus discípulos para pregar o evangelho no mundo inteiro, antes do evangelho chegar no Brasil, nos alcançar aqui em Conselheiro Lafayette, hoje nós estamos aqui na igreja falando de boas obras, antes de tudo isso, lá na eternidade, Deus já tinha planejado tudo isso. Deus já tinha, nos seus planos eternos, planejado que nós, cristãos, salvos por Cristo Jesus, praticássemos boas obras. Então, por que nós, cristãos, devemos praticar boas obras? Devemos trabalhar no nome do Senhor e para o Senhor. Porque o nosso Deus planejou isso. Amém? Boas obras fazia parte do plano de Deus. Então, em outras palavras, deixa eu dizer para você, Deus, quando planejou tudo o que planejou, não só a sua criação quando você nasceu, mas criar você novamente a partir do momento que você cresce no Evangelho, Deus planejou tudo isso e já pensou para que você praticasse boas obras. Então olha para mim, Deus não planejou salvar você através de Cristo Jesus para você ser um à toa na obra de Deus. Amém? Deus não planejou salvar você. Deus não enviou Jesus nessa terra para pagar o preço, para trabalhar na obra da salvação, para estender a você a graça dele, a salvação dele, para você ser um à toa. Podemos dizer assim, para você ser um à toa na igreja. Para você ser um esquenta-banco. Amém? Para você ser um crente ou um cristão que vem no domingo, senta aí, me ouve falar por 1 hora, depois vai para sua casa e espera só o próximo domingo, às 1h30, para você vir bater cartão. Não. Fala com quem está do seu lado. Não. O nosso Deus já planejou que você fosse um trabalhador, que você praticasse boas obras, porque essas boas obras Deus planejou lá atrás. Então, olha para mim. Quando você estiver praticando boas obras, quando você estiver trabalhando na obra de Deus, lembre-se que Deus planejou aquilo. Todas as vezes que você estiver ou planejando ou executando uma boa obra, um trabalho em nome de Deus, lembre-se sempre de que você só está fazendo aquilo, ou só está brotando no seu coração fazer aquilo, porque Deus já planejou lá na eternidade. Amém? Deus planejou lá na eternidade. Motivo número 2. Então, em primeiro lugar, nossas boas obras são, na verdade, obras de Deus, que Ele planejou lá na eternidade. Segundo lugar, um dos propósitos de toda a Bíblia
é nos preparar e capacitar para a prática de boas obras. Você lê a Bíblia? Quem aqui lê ou já leu a Bíblia? Ô Lucas, para que eu tenho que ler a Bíblia? Então, para que Deus deixou a Bíblia para nós? Um dos propósitos era para que ela, através da leitura bíblica, através de nós lermos a Bíblia diariamente, nós fôssemos capacitados, treinados e preparados para a prática de toda boa obra. Se você trabalha numa empresa, quando você entrou nessa empresa, provavelmente você passou por um treinamento. Quem já passou por treinamento em algum momento na sua vida? Você passou pelo treinamento para que você pudesse trabalhar naquela função, naquele trabalho. Um dos propósitos de toda a Bíblia é nos tornar apto, nos capacitar, nos preparar para a prática de boas obras. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Olha o que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para... Para que a Escritura foi inspirada por Deus? E para que a Escritura, toda a Escritura de Gênesis e Apocalipse é útil? Para o ensino, a repreensão, a correção, a instrução na justiça, que nós vimos esse ano inteiro, e para, verso 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Um dos propósitos da Bíblia é nos tornar aptos e plenamente capazes de praticar boas obras. Quando nós lemos a Bíblia e a gente vê tudo que os homens de Deus registrados na Bíblia fizeram e tudo que eles ensinaram, isso também é propósito de Deus para nos ensinar, para nos capacitar para que a gente faça boas obras. Então olha para mim, Deus não planejou que você lesse a sua Bíblia na sua casa, lesse todos os dias ou quando você lesse, para que tudo que você leu entrasse aqui e saísse aqui. A vontade de Deus para o crente, para o cristão, ao ler a Bíblia, é para que ele aprenda, para que ele se torne apto, para que ele se corrija, repreenda, exorte, treine ele na justiça, para quê? Para que ele pratique boas obras. Por isso que ler a Bíblia e não fazer nada na obra de Deus, não ser útil na obra de Deus, se você está lendo a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia toda, né? Nós estamos em Esther. Se você está lendo a Bíblia toda, se você está lendo a Bíblia diariamente, seguindo um plano de leitura, e isso não está te capacitando, te tornando apto para trabalhar na obra de Deus, na igreja de Deus, tem algum problema. E eu sei que o problema não é do lado da palavra de Deus, né? Talvez você ainda não entendeu que isso daqui não é para você ler, deixar entrar no ouvido e sair pelo outro. Para você esquecer amanhã, não. Toda a Escritura, um dos propósitos dela é nos tornar aptos, é nos treinar, é nos capacitar, é nos dar o conhecimento que precisamos para que isso se converta em prática de boas obras. Todo o conhecimento da palavra de Deus, o resultado final é a prática de boas obras. Quem entendeu diz amém. Motivo número 3. Jesus praticou boas obras quando esteve nessa terra. O nosso Senhor, o nosso Salvador, que deu a vida por nós, quando esteve nessa terra, ele praticou boas obras. E aí basta ler os evangelhos. Esse ponto eu não preciso explicar muito. Basta ler os evangelhos para ver que Jesus, durante 3 anos do seu ministério, ele foi incansável. Ele foi incansável. 3 anos de ministério de Jesus foram intensos, onde ele andou por toda a parte praticando o bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10. Esqueci agora. É porque é um verso que eu não coloquei no esboço. Mas olha o que eu coloquei no esboço. João 10, verso 32. Jesus lhes disse: eu lhes mostrarei muitas boas obras da parte do meu Pai. Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Não vou entrar no contexto. Mas Jesus está falando com aqueles que estavam perseguindo ele, querendo matá-lo. Jesus vira para eles e diz assim: olha, eu pratiquei muitas boas obras da parte do meu Pai. Olha como que Jesus tinha consciência de que as boas obras que ele fazia era a vontade do Pai. E é o mesmo Pai que Efésios 2, verso 10 diz que ele planejou boas obras para todos nós cristãos.
Jesus disse: eu mostrei para vocês muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Lucas 24, 19. Olha o que diz. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O contexto é os dois discípulos de Emaús que já estavam desacreditados porque já era o terceiro dia e Jesus tinha morrido, né? Já era o terceiro dia, só que eles não sabiam que era o próprio Jesus que estava falando com eles. E aí Jesus dá uma de bobo, porque eles não perceberam que era ele. Jesus dá uma de bobo e pergunta para ele: por que vocês estão tão tristes e tudo mais? O que está acontecendo? E aí eles falam: você não sabe o que tem acontecido? O que aconteceu nos últimos dias? Ele: não, o que aconteceu? E ele fala: tudo o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele foi um grande profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do povo. Jesus praticou boas obras enquanto esteve nessa terra. João 5,17, Jesus disse assim: disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Tudo que Jesus fez, ele tinha consciência de que era um trabalho em nome do Pai e para o Pai. E ele tinha consciência de que o Pai estava trabalhando e que ele também estava trabalhando. Então ele diz: o meu Pai está trabalhando, então eu também estou trabalhando. E se você perguntar: Lucas, qual era o trabalho de Jesus? Ora, tudo que ele fez. Pregar, curar, ajudar as pessoas, multiplicar pães e peixes. Ou seja, as boas obras, o trabalho em nome de Deus, são vários. Nós estamos há 1 ano falando sobre trabalhar para Deus. Hein? Nós estamos há 1 ano falando sobre cuidar dos pobres, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Falamos muito disso. E várias outras coisas que ainda poderíamos acrescentar. Quarto motivo pelo qual devemos praticar boas obras. Jesus falou várias vezes sobre trabalhar para Deus. Jesus falou várias vezes com seus discípulos que a vida cristã é uma espécie de trabalho. Que ser um discípulo dele é ser um trabalhador na obra de Deus. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Uma passagem bastante conhecida. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Verso 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A seara era um campo de colheita. E olha o que Jesus está dizendo. Olha o contexto. Ele viu as multidões precisando, doente, leproso, aflitas, desamparadas. Ele olhou para elas e viu. Eles são como ovelhas sem pastor. Eles precisam de pastores. Eles precisam de alguém que os ajude. E ele andou por 3 anos fazendo isso. Mas aí, vendo tudo isso, ele olha para os seus discípulos e diz assim, a seara é grande. O que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo que o mundo é como uma seara, é como um campo de trabalho. E Jesus diz para os seus discípulos, aqueles que criam nele, os trabalhadores são poucos. É muitas pessoas. E aí Jesus diz assim, peçam 10. Jesus dizendo também para os discípulos, não levem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. E Jesus está enviando os discípulos para pregar. E aí, nesse primeiro momento, ele diz, não levem nada. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu sustento. Em outras palavras, em outras traduções, o trabalhador é digno do seu salário. O que Jesus está dizendo? Jesus envia os discípulos para pregar e diz para eles, nesse primeiro momento, não precisam levar nada. Aonde vocês estiverem trabalhando, lá vocês vão ser sustentados. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu sustento. Olha para você ver, Jesus envia os discípulos para pregar, para curar os enfermos, expulsar os demônios, e ele os chama de trabalhadores. Ele os chama de trabalhadores e inclusive diz que eles mereciam receber sustento, já que estavam trabalhando para Deus. Mais uma vez, ele usa a linguagem e diz que os seus discípulos eram trabalhadores. Mateus 20, verso 1.
Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Eu falei dessa parábola semana passada. Jesus conta uma parábola e ele compara o reino de Deus a uma vinha e diz que o proprietário trouxe pessoas para trabalhar para ele. E eu disse para vocês semana passada que isso estava apontando para a salvação. Então, quando Cristo salvou você, quando Deus deu Cristo para salvar você, quando Ele fez de você uma nova criatura, Ele, de uma perspectiva, estava olhando você como um novo trabalhador para o seu reino, para a sua seara. Deus te salvou para que você trabalhasse para Ele. João 9, verso 4, Jesus diz assim, ele tinha acabado de curar um homem cego de nascença, e ele diz assim para os seus discípulos, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus tinha acabado de curar um homem, Jesus vira para os discípulos e diz, enquanto é dia, precisamos executar a obra daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Em outras palavras, temos que trabalhar enquanto temos tempo para trabalhar. Porque a noite vai vir quando ninguém mais trabalhará. Irmãos, um dia Cristo vai voltar, Deus vai julgar as nações e a igreja será levada para a eternidade. Lá não terá mais trabalho. O trabalho que nós temos para fazer em nome de Deus e para a glória de Deus é enquanto estamos nessa terra. Amém? Enquanto estamos nessa terra. Enquanto estamos nessa terra, temos trabalho para fazer. E Jesus diz, esse trabalho precisa ser feito com urgência, porque vai chegar um tempo em que não poderemos mais trabalhar. E aqui deixa eu já fazer uma aplicação. No Brasil, nós ainda somos um dos países do mundo que mais tem liberdade religiosa. Nós ainda somos, embora já começou a dar sinais de que vamos perder isso, nós ainda somos uma das nações mais livres do mundo. Nós temos liberdade para trabalhar no Brasil. Enquanto tem países do mundo em que os cristãos não podem pregar, não pode ter culto público como nós estamos tendo aqui agora. Mas deixa eu te dizer, e se você é atento ao contexto do nosso Brasil, você já percebeu que há já indícios de que vai começar uma censura, vai começar uma perseguição, ainda que não seja ainda na base do porrete, né, da bala, mas já vai começar uma perseguição para nós cristãos que declaramos que professamos a fé em Cristo e na palavra de Deus. E a pergunta que nós temos que fazer, na verdade, o que nós temos que ao ler esse texto aplicar é, enquanto é dia, que a gente possa trabalhar. Porque está chegando a noite, quando ou não poderemos, ou se tornará mais difícil o trabalho. Quinto motivo pelo qual devemos fazer boas obras. Porque as boas obras comprovam a fé e o arrependimento. Boas obras são sinais, são frutos do verdadeiro arrependimento e da verdadeira fé. Atos capítulo 26, verso 20, Paulo dizendo assim, ó, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Olha como Paulo pregava. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, de volta para Deus e dizia para elas, e produzam obras que provem, que demonstrem, que mostrem o seu arrependimento. Em outras palavras, boas obras é fruto de arrependimento. Lembra de Zaqueu quando ele se arrependeu? Qual a primeira boa obra que ele já começou a praticar de imediato? Primeiro, prometeu devolver todos aqueles que ele tinha extorquido. E, em segundo lugar, deu metade dos bens para os pobres. Em outras palavras, o arrependimento dele pode ser comprovado pelas pessoas pela boa obra que ele começou a praticar. Então, boas obras mostram que o seu arrependimento é um arrependimento verdadeiro. Olha para mim, se você diz para mim, pastor, eu estou arrependido dos meus pecados, então agora eu começarei a esperar que você produza boas obras, que mostrem que você de fato se arrependeu. Segundo, obras comprovam a fé verdadeira. Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras.
Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Resumindo o que Tiago está dizendo, olha, se você diz que tem fé verdadeira, mas não tem boas obras, sua fé é morta. Sua fé não é verdadeira. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela vai ser provada, mostrada através de boas obras. Inclusive, Tiago diz assim, eu vou mostrar para você a minha fé pelas minhas obras. Você quer saber que eu tenho fé? Olha para as minhas boas obras. Porque elas comprovam, elas são fruto da minha verdadeira fé. Então, todo aquele, irmãos, que verdadeiramente se arrependeu e tem a sua fé em Cristo Jesus, a consequência natural é a prática de boas obras. É por isso que, normalmente, cristãos verdadeiros praticam boas obras. Por quê? Porque eles possuem o verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé. Mostre-me um cristão, um crente que não pratica boas obras, ou nem pense em praticar, e eu vou te mostrar um crente que não tem verdadeira fé e não tem verdadeiro arrependimento. Lembra da galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11? Pela fé Abel, pela fé fulano, pela fé ciclano, pela fé. É conhecido como a galeria dos heróis da fé, onde vai dizendo Abraão pela fé, Noé pela fé, Moisés pela fé, fulano pela fé. Só que o que conclui os versos? Fulano pela fé fez isso, fez aquilo outro. A galeria dos heróis da fé mostram que os heróis que tiveram a verdadeira fé em Cristo Jesus, eles fizeram várias coisas. Inclusive coisas que os levaram a ser perseguidos, e inclusive coisas que o autor de Hebreus chega a dizer que o mundo não era digno deles. Eles eram pessoas que não só tinham a fé verdadeira, como demonstravam essa fé através das suas boas obras. E se você quer saber que exemplos de boas obras, é só ler Hebreus capítulo 11. Sexto motivo pelo qual devemos fazer boas obras. Porque o apóstolo Paulo, que escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento, usou muito a linguagem da vida cristã como um trabalho para Deus. Então agora eu vou começar a ler textos do apóstolo Paulo. Ele falou muito comparando a vida cristã a um trabalho. Não à toa, ele chama também de carreira. Paulo, várias vezes, ele falando da vida cristã normal, ele usa essa linguagem de trabalho. Por exemplo, 1 Coríntios 3,9, ele diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo diz que nós cristãos somos cooperadores de Deus. A linguagem do trabalho. Nós cooperamos com Deus no seu trabalho, na sua obra. Na sua obra com quem? Na lavoura de Deus, no edifício de Deus, que é a igreja. Então, todo cristão, ele é, ao mesmo tempo, a lavoura e o edifício no qual Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando em você. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la até a volta de Cristo. Então, Deus está fazendo uma boa obra na sua vida. Ele ainda está trabalhando, já falei disso, nós estamos em obra, mas ao mesmo tempo em que nós somos o edifício, a lavoura onde Deus está trabalhando, nós, a igreja, e todos nós somos cooperadores. Então Deus trabalha na sua vida e usa você para o trabalho ao mesmo tempo. Lembra que o ano passado eu preguei a série sobre a igreja? E disse que uns aos outros, lembra de uns aos outros? Deus trabalha em nós usando uns aos outros. Então, ao mesmo tempo que Deus está trabalhando na sua vida, Ele vai usar a sua vida para trabalhar em outros e para a prática de boas obras. 2 Coríntios 8,18. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Paulo está enviando um irmão. E ele diz que esse irmão é conhecido de todas as igrejas, é recomendado por todas as igrejas por causa do seu serviço no Evangelho, pela causa do Evangelho. Colossenses 4,7. Tíquico, que lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Se você já leu as cartas de Paulo, você vai ver que ele tinha muitos parceiros. Paulo tinha uma equipe. Paulo tinha um time de trabalhadores que trabalhavam junto com ele na causa do Evangelho.
Somos chamados a trabalhar para Deus e com Deus. Somos cooperadores. Irmãos, nós precisamos edificar essa igreja, plantar essa igreja juntos. Tudo que nós falamos esse ano, nós vamos colocar em prática na igreja. Nós lançamos a visão da igreja. Estamos lançando nesses primeiros anos de plantação a visão que nós temos para a igreja. E para pôr em prática? Já parou para pensar nisso? Nós vamos precisar, inclusive temos que orar, tá? Me cobrem. Nós precisamos pedir a Deus que envie trabalhadores. Amém? Nós precisamos pedir a Deus que envie trabalhadores. Nós temos falhado em não orar a esse respeito. Precisamos pedir a Deus que envie trabalhadores. Porque se de fato queremos pôr em prática toda essa visão, então não pode ser e não é infrutífera. Dentro desse ponto, o verdadeiro conhecimento de Deus vai gerar boas obras na vida do cristão. Colossenses 1:9, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, conhecimento de Deus. Resumindo o que Paulo fala aqui, Paulo ora para que os cristãos sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. Para quê? Para que eles possam viver uma vida digna, que agrade ao Senhor e frutifique em toda boa obra. Em outras palavras, o verdadeiro conhecimento de Deus vai gerar também uma frutificação em boas obras. À medida em que você cresce no conhecimento de Deus, você deve proporcionalmente crescer em boas obras. Por isso que, biblicamente, eu vou te mostrar no próximo versículo, uma pessoa que diz que conhece a Deus, mas ela não cresce frutificando em boas obras, ela não conhece. Tito 1,16 diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Lembra que toda a Escritura é inspirada para tornar todo homem apto e plenamente capaz para toda boa obra? Aqui, Paulo está dizendo para Tito que alguns afirmam que conhecem a Deus, mas com as suas atitudes negam a Deus e eles são desqualificados para toda boa obra. Em outras palavras, eles não conhecem a Deus. Por quê? Porque à medida em que você cresce no conhecimento de Deus, é natural e é necessário que esse conhecimento gere proporcionalmente uma frutificação em boas obras. Irmãos, é impossível você dizer que conhece a Deus e não está crescendo em boas obras. Que conhecimento de Deus é esse que não serve para nada na sua vida? Que conhecimento de Deus é esse que não gera diferença na prática de boas obras da sua vida com aqueles que não creem? Se você pegar a vida de alguns crentes e a vida de alguns que não são crentes, no que diz respeito à prática de boas obras, é a mesma coisa ou até pior. Existem pessoas que não creem no Evangelho e praticam muito mais boas obras do que aqueles que afirmam conhecer. Mas o que o apóstolo Paulo vai dizer, juntando os versos, é que eles na verdade não conhecem. Porque à medida em que você cresce no conhecimento de Deus, você vai crescer na prática de boas obras. Pedro também diz isso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 8 e 9. Nos versos anteriores, Pedro está dizendo: acrescente à fé virtude, acrescente à virtude tal coisa. Ou seja, ele está falando do amadurecimento da vida cristã. Ele está falando que a vida cristã ela não é ociosa, ela não é inativa. A vida cristã ela é ação, amém? Ela é ação, ela é crescimento. Você precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. O verso 18 ele vai dizer isso. Aí ele está dizendo, acrescente isso, aquilo. Ele dá várias virtudes que o cristão precisa ter, precisa crescer dentro delas. E aí ele diz assim, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos.
Então Pedro está falando sobre o crescimento na vida cristã. E aí ele diz assim, porque essas coisas que ele cita, depois você lê o contexto na sua casa, ele diz assim, se essas coisas existirem e continuarem crescendo na sua vida, elas vão impedir que vocês, no conhecimento de Deus, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, à medida em que você cresce no conhecimento de Jesus e que você entende que a vida cristã é uma caminhada de amadurecimento, onde você vai acrescentando virtudes e mais virtudes e aperfeiçoando essas virtudes, Pedro diz assim, essas coisas, à medida em que forem crescendo, elas não vão deixar que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Inoperantes, ou seja, parado, que senta a bunda nessa cadeira e fica. Ou improdutivos, que não produz nada para a glória de Deus. Porque a vida cristã, normalmente, ela não pode ser e ela não é improdutiva e inoperante. Amém? E aí ele diz no verso 9, todavia, se alguém não as tem, essas qualidades, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Pedro acrescenta, porque se um cristão não estiver crescendo nessas coisas, ele está cego. E ele já esqueceu que os seus pecados foram perdoados. Em outras palavras, o cristão que não está crescendo na prática de boas obras, ele já esqueceu o evangelho. Em outras palavras, ele já esqueceu a graça. Voltando lá no texto inicial de Efésios 10, se o cristão não entende que ele foi criado por Deus em Cristo Jesus para a prática de boas obras, que Deus preparou de antemão para que ele praticasse, é porque ele já esqueceu todos os outros 9 versículos anteriores. Deu para entender? Porque se você entende os versos 1 a 9 de Efésios 10, você entende que você foi salvo pela graça mediante a fé, para uma nova vida, e uma nova vida de prática de boas obras. Uma nova vida que vai ser diferente da sua antiga vida. Porque como pode a graça de Deus ter alcançado a sua vida e você continuar com a vida igualzinha que você vivia antes? Que não presta para nada, não produz nada de bom nessa terra. Oitavo, boas obras são frutos da graça de Deus operando em nós. Resumindo o ponto. E aqui eu vou usar outros textos de Paulo. Vou ler apenas. Preste atenção em cada palavra. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, olha para você ver, a graça de Deus, ela não é inativa, ela é ativa. Tem gente que diz assim, eu já ouvi de crentes, se eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer nada. Você não entendeu as coisas. Nós não estamos falando de uma graça que salva você e não faz mais nada. A graça de Deus, ela começa nos salvando e continua nos ensinando. Ensinando o que, Paulo? Ele continua. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, ou seja, nesse tempo, nessa terra, até Cristo voltar. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é essa esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, até que Cristo volte, a graça nos salva e começa a nos ensinar a uma nova mudança de vida, a uma transformação de vida. E aí no verso 14 ele diz assim, ele se entregou por nós, Jesus, a graça, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Então, Jesus se entregou por nós para nos livrar, nos purificar, nos remir, nos redimir da maldade, da impureza, para purificar para si mesmo um povo. Aí o verso termina dizendo, dedicado à prática de boas obras. Jesus não salvou a igreja para que ela seja inútil, inoperante e improdutiva. Jesus salva um povo, purifica esse povo, continua trabalhando na vida desse povo, continua transformando a vida desse povo para quê? Para que eles se tornem um povo dedicado à prática de boas obras. Percebe como que a Bíblia toda, a gente poderia
Todos os versos estão falando a mesma coisa? Tito, capítulo 3, verso 1 em diante. Não, vou ler a partir do verso 4, que o tempo já está estendendo. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não de atos de justiça por nós praticados. Ou seja, Deus manifestou o seu amor, sua bondade, não por nada que nós fizemos. Está entendendo que é a mesma coisa? Mas aí ele continua. Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele demonstrou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí olha o verso 7. Ele o fez a fim de quê? Para que ele nos salvou? Para que ele manifestou graça, misericórdia e bondade? A fim de quê? Justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Pregar o Evangelho, entender que Deus nos salvou pela sua graça, deve nos levar ao quê? A aprender a nos dedicar à prática de boas obras. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo está relembrando o Evangelho. Ele começa o verso 1 dizendo: quero lembrar-lhes o Evangelho que eu já preguei para vocês. E ele começa a pregar o Evangelho. No verso 9 ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. A graça de Deus na minha vida não foi em vão. O que ele está querendo dizer com isso? O que significa a graça de Deus ser em vão? Aí ele diz: antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Olha o que Paulo está dizendo. Quando Cristo me alcançou, a graça dele não foi em vão na minha vida. E aí o que ele vai dizer para provar que a graça não foi em vão na vida dele? Ele diz: eu trabalhei mais que todos os outros. E leia 2 Coríntios capítulo 11, tudo que Paulo fez e sofreu principalmente em nome do Evangelho. Por causa de Paulo e da sua equipe, claro, né? Mas através da liderança de Paulo, o Evangelho foi espalhado na Europa inteira. Por quê? Porque Paulo diz: a graça não foi em vão na minha vida. Como resposta a essa graça, eu trabalhei mais do que todos os outros. Aí no verso 58, no último verso do capítulo, ele diz assim, depois de pregar o Evangelho: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Em outras traduções, sejam abundantes na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Ser um cristão é ser um trabalhador. 2 Coríntios, vou pular isso aqui. Então, receber a graça de Deus, irmãos, e entender de fato isso, vai gerar uma vida de boas obras. Por quê? Motivo número 10. Boas obras são um testemunho para a glória de Deus. As boas obras dos cristãos glorificam ao Pai. Glória e honra é dada ao Pai quando os cristãos praticam boas obras. Jesus disse em Mateus 5, 14 a 16 para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Lembra que um dos versos que eu li aqui, se você prestou atenção, Jesus disse que ele precisava trabalhar, concluir a obra que o Pai o enviou, porque ele era a luz do mundo. Amém? Então, ser a luz do mundo envolvia praticar boas obras. Ser a luz do mundo envolvia praticar boas obras. Agora aqui em Mateus 5, ele diz para os discípulos: vocês são a luz do mundo. E aí o que ele diz? Como vocês são a luz do mundo?
que a luz de vocês brilhe diante dos homens. Como? Através da prática de boas obras. Com qual finalidade? Para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, quando os cristãos devem praticar boas obras, porque as boas obras do cristão servem de testemunho diante das pessoas, e um testemunho que leva as pessoas, ainda que não creiam, glorifiquem ao Pai do céu. Digam, só Deus poderia fazer um povo praticar boas obras como esses que estão praticando. 1 Pedro, que ouviu isso naquele dia, diz assim na sua carta. 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro ouviu Jesus falar e agora diz para os cristãos: vivam entre os pagãos, entre os que não creem de maneira exemplar, para que, mesmo que eles falem mal de vocês, ao ver as boas obras de vocês, eles glorifiquem o Pai que está no céu. Olha para mim. Jesus também disse que o mundo iria odiar a igreja, mas precisamos equilibrar as coisas. Ele também disse que era possível os que não creem olhar para nós cristãos e mesmo não crendo glorificar o Pai por causa das nossas boas obras. Agora olha para mim. Você concorda comigo que a igreja tem dado mais motivo para escândalo do que para que as pessoas glorifiquem o Pai? Por quê? Porque nos esquecemos que praticar boas obras glorificam o nosso Pai. E é uma das formas de manter um bom testemunho para com aqueles que não creem, para com aqueles que não são da fé. Então, 10º motivo pelo qual devemos praticar boas obras, para glorificar o nosso Deus, para honrar o nome do nosso Deus, para servir de testemunho. Eu gosto do que o pastor Anderson Silva diz. Ele diz assim, nós não vamos mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo. Então, por que devemos fazer tudo o que devemos fazer? Para testemunho. Para testemunhar que o Deus que nos salvou, nos redimiu e salvou um povo que é dedicado à prática de boas obras. 11º motivo. E aqui, na verdade, não é nenhum motivo, né? Mas, em 11º lugar, a igreja local é importante para a prática de boas obras. Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, ao Evangelho, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e à prática de boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus. 11º ponto, a igreja local, congregar em uma igreja local é extremamente importante para que você pratique boas obras. Olha para mim, alguns aqui já têm muitos anos de igreja também. Verdade ou mentira que quando uma pessoa deixa de congregar, se torna um desigrejado, em muito pouco tempo, se ele era uma pessoa ativa na prática de boas obras, ele vai parar de ser. Sim ou não? Pegue um cristão, um crente que parou de congregar. Você vai ver um crente improdutivo e inativo. Por quê? Porque a igreja local, a congregação, é extremamente importante para a prática de boas obras. Vou dizer mais. Olhe para mim e ouça-me com os olhos. Você não vai crescer em boas obras se você não congregar em uma igreja. Por quê? Hebreus diz que nós incentivamos uns aos outros na prática de boas obras. Nós encorajamos uns aos outros. Nós desafiamos uns aos outros. Nós cobramos uns aos outros.
Em Apocalipse capítulo 2, Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas. E uma das frases que está em todas as cartas para todas as igrejas é: conheço as suas obras. Conheço as suas obras. No capítulo 2, verso 18 e 19, verso 19 ele diz assim para uma das igrejas: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha o que Jesus diz para a igreja local: conheço as suas obras. Que obras são essas? As boas obras. O serviço deles para o reino de Deus, em nome de Deus. E aí ele diz assim, algo que eu quero que ele diga para a nossa igreja: sei que vocês fazem mais agora do que no início. Sei que vocês fazem mais hoje do que quando vocês creram. E aqui eu pergunto não só para a nossa igreja, mas para você como cristão individual. Você faz mais agora do que quando você creu? Você tem crescido na prática de boas obras? Nós como igreja, hoje inclusive iríamos comemorar 3 anos, né? Nós estamos fazendo mais hoje do que quando começamos? Ou daqui 5 anos, daqui 7 anos, quando tivermos 10 anos, será que Jesus poderá escrever, no dia do nosso aniversário, escrever para nós dizendo: sei que vocês fazem mais hoje do que quando começaram? Olha para mim, eu não cobro, nós não nos cobramos fazer tudo o que nós falamos esse ano. Por quê? Porque estamos começando. 3 anos de plantação de igreja ainda é o começo de uma igreja. Mas que daqui 7 anos, quando estivermos com 10 anos, possamos olhar para trás e poder dizer: nós fazemos mais hoje do que quando começamos. Amém? 12º motivo: as boas obras serão recompensadas. É algo que as pessoas, os pastores e teólogos não conseguem explicar perfeitamente. Mas Jesus prometeu recompensar as boas obras. 2 Coríntios 5, 9 e 10, Paulo diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar a Deus. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, a vida nessa terra, sejam boas ou más. Olhe para mim, de forma simples. Jesus, no dia em que voltar, vai recompensar cada cristão pelas boas obras que ele praticou. Nós não sabemos direito como vai ser essas recompensas. O que vai ser? Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Jesus prometeu recompensar todos aqueles que praticam boas obras nessa terra. E em último lugar, lá na eternidade haverá um registro de todas as nossas boas obras. Não como motivo da salvação, mas como motivo de nós termos glorificado a Deus nessa terra. Haverá um registro das nossas boas obras no céu, na eternidade. Não para poder dizer para a gente: olha, foi por causa disso que vocês estão aqui. Não. Mas para poder dizer para a gente: olha, o tempo em que vocês viveram na terra, vocês glorificaram ao Pai que salvou vocês através dessas boas obras. Nós não poderemos dizer: Deus, o Senhor só me salvou porque eu pratiquei tudo isso aqui. Não. Mas nós vamos poder dizer: Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo isso aqui para a glória do teu nome. Percebe a diferença? Apocalipse 14, 12 e 13 diz assim, eu já finalizo. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então eu ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante, diz o Espírito Santo. Sim, eles descansarão das suas fadigas. O que é fadiga? Trabalho. Pois as suas obras os seguirão. Eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Jesus está dizendo que todos os seus discípulos irão descansar das suas fadigas na eternidade. Mas olha para mim crer que lá eu vou descansar, eu preciso entender que aqui eu preciso trabalhar e suar. Consegue entender? Como que esse verso vai ser verdade sobre a minha vida? Como que eu vou encontrar descanso lá se eu não trabalho aqui? E o verso diz que as nossas obras nos seguirão. Não como prova e mérito para a salvação, mas como registro de como nós glorificamos o Deus da nossa salvação
aquele que pagou o preço por nós, aquele que trabalhou, que deu a sua vida por nós. Olha para mim e eu finalizo. Nós não devemos trabalhar para Deus nessa terra para que a gente seja salvo, mas porque nós fomos salvos. O nosso Jesus já trabalhou pela nossa salvação e ele concluiu a obra com excelência. Ele disse na cruz, está consumado. Como eu disse a semana passada, podemos ter certeza da nossa salvação. Que então, com essa certeza de salvação, possamos honrá-lo com a nossa vida nessa terra, fazendo boas obras que o glorifiquem. Como diz a canção, que a nossa vida alegre o coração dele. E que ele possa lá no céu glorificar e poder olhar para a gente e dizer, esse é o fruto do meu penoso trabalho. Amém? Fique de pé. Resumindo, tudo que eu falei aqui não deve causar um peso em nosso coração. Nossa, então eu preciso fazer mais. Nossa, eu não vou nem dormir direito. Não, não precisa. Não precisa. Por quê? Resumindo tudo que eu preguei, tudo que eu resumi hoje. Em primeiro lugar, porque Deus planejou e realizará em nós e através de nós a obra. Amém? Não precisa ser um peso no nosso coração. Por quê? Porque tudo é obra de Deus. Ele trabalha em nós e vai trabalhar através de nós. Amém? Segundo, porque Deus faz isso por meio da sua graça. É a graça, Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça de Deus vai ser abundante na nossa vida para que a gente possa crescer em boas obras. Terceiro, porque à medida que crescemos no conhecimento de Deus, cresceremos em boas obras. Eu tenho certeza que todo o conhecimento de Deus que nós aprendemos esse ano vai gerar na nossa igreja boas obras. Quarto lugar, porque como trabalhamos com a certeza da salvação, estamos livres para falhar, errar e descansar. Entende isso? Como a gente já vai trabalhar com a certeza da salvação, a gente é livre para poder o quê? Errar, falhar e descansar. Nós não precisamos trabalhar como doidos. Nós podemos guardar o sétimo dia. Por quê? Porque a gente não está subindo, somando meta ou juntando tijolo para que a gente chegue à salvação. Não, nós já temos a salvação. Então nós podemos inclusive descansar. Lembra que nos evangelhos direto Jesus parava para descansar? Já teve dias, diz o evangelho, que ele nem atendeu pessoas. Os discípulos, ele inclusive deixou os discípulos e foi descansar. Os discípulos, quando achou ele, falou, Jesus, tem uma multidão te esperando. Jesus disse, vamos embora para o outro lado, porque precisamos de descanso também. Então, como nós já trabalhamos com a certeza da salvação, nós podemos descansar, errar e até mesmo falhar nesse processo. E por último, como nós não trabalhamos para alcançar meta, nós trabalhamos para a glória e honra do nosso Deus, amoroso, misericordioso e gracioso para com a nossa vida. O trabalho fica muito mais leve. Amém? Vamos orar. Se coloque sobre os seus pés. E 4 aplicações. Em primeiro lugar, e responde em oração, tá? Em primeiro lugar, seja sincero. Você tem trabalhado? Segundo lugar, por que talvez você é tão infrutífero? Será que você já se esqueceu do Evangelho? Será que você já esqueceu para qual tipo de vida Jesus salvou você? Terceiro lugar, baseado em tudo que nós ouvimos esse ano, sobre trabalhar para Deus, sobre ser um povo, uma igreja sem paredes. O que você vai se comprometer com o nosso Deus, com o seu Deus, com o seu Senhor e Salvador, para o ano de 2023? Semana que vem eu decidi te dar um projeto de vida. Vou te dar uma folha com um projeto de vida. E esse aqui não é aquela mística de escreve, Deus vai realizar. Não é essa mística toda não, tá? É simplesmente para a gente poder planejar. Amém? Planejar, a gente aprender a planejar. E um dos campos lá vai estar escrito igreja. Igreja.
Para quê? Para que você planeje e se comprometa com o seu Deus. Diante de tudo que nós ouvimos esse ano, como você vai trabalhar para Ele o ano que vem? O que especificamente, diante de tudo que ouvimos, vários, e ainda poderíamos citar alguma área de vida, e se comprometer com o seu Senhor e o seu Salvador, como você vai honrá-lo trabalhando para Ele na igreja o ano que vem? E aqui igreja não é só as 4 paredes não, né? Não preciso relembrar tudo aqui. E por último, vivemos tempos difíceis no Brasil. Sinais e mais sinais de que as coisas vão ficar piores, infelizmente. E a pergunta que nós temos que responder para o nosso Deus é: enquanto é dia, nós vamos redobrar o trabalho ou vamos continuar sentado no sofá? Que a gente possa responder dizendo que vai redobrar o trabalho. Vamos orar. Fale com o Senhor, responda para Ele em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, obrigado pela Tua palavra.